Então, pessoal, já falamos sobre a intertextualidade, né, que é essa relação entre os textos. Agora nós vamos falar sobre o nosso conteúdo, que é um tipo de intertextualidade, a paródia. Vamos lá? A paródia, pessoal, ela é um tipo de intertextualidade, como eu já falei para vocês. Então a intertextualidade fica ali no campo mais geral e nós temos alguns tipos de intertextualidade. A paráfrase que nós estudamos na unidade passada tem a ver também com a intertextualidade. A paráfrase, ela também é um tipo de intertextualidade, que é quando eu cito um texto dentro do meu texto. Então eu uso a intertextualidade. Perceba que a intertextualidade é o geral e nós temos alguns tipos de intertextualidade. A paródia seria então a recriação crítica de um texto com um viés mais cômico ou satírico. Então, a intenção da paródia não é só retomar determinado texto, né, o nosso texto primário. A paródia também tenta levar um riso para o leitor, levar uma crítica ao leitor, levar uma sátira a esse leitor. Então, perceba ali o tom meio ridicularizador, o tom meio satírico da paródia, porque a paródia é um tipo de intertextualidade que visa a essa a esse viés cômico, né? A algo relacionado com a comédia, a algo em que você pode ridicularizar uma coisa, que você pode ali promover um debate sobre determinada coisa, né, sendo ali mais crítico, né? Então você vai perceber que a paródia é um modo em que você leva para criticar determinado texto. Você vai ridicularizar aquele texto. Quando eu falo em ridicularizar, é um termo entre aspas, né? Ridicularizar no sentido de promover uma discussão crítica, né, ou cômica de um texto, né? Então há toda uma problemática aí com a paródia, porque muitas organizações se ofendem com as paródias que são levadas. E a intenção dos parodistas é justamente isso, né? Criticar o determinado texto primário, né? Então haverá relação com o texto primário, como nós temos aí aparecendo no fundo do vídeo, e a predominância de discordância, já que possui um tom de zombaria do texto original. Perceba que é diferente da intertextualidade, porque a intertextualidade é simplesmente dois textos que conversam entre si, um texto que retoma o outro. Mas a paródia é um texto que retoma o outro com um tom de discordância. Geralmente nós temos ali um tom de discordância em que vai ter ali uma sátira por meio daquilo, vai ter um divertimento, em que lá no fundo haverá uma opinião ali enraizada ou até bem escondida, dependendo de como o parodista mostra isso, né? Por exemplo, aqui se trata de uma paródia. Nós temos primeira intertextualidade? Temos. Nós temos relação entre dois textos, que é um texto da Mona Lisa, né, do Leonardo da Vinci, e outro aqui que eu deveria ter colocado a fonte aí, mas eu acabei esquecendo, né? Que como o Leonardo da Vinci é bem conhecido, não precisou, mas o outro que é menos conhecido, eu teria que ter colocado, mas depois eu dou essa informação para vocês. Então nós temos uma intertextualidade porque temos essa conversa entre esses dois textos. Embora o texto 2 tenha, né, uma abordagem mais satírica, perceba que é quase uma ridicularização do texto primário, né? Enquanto o texto de Leonardo da Vinci sugere ali uma mulher séria, observadora, né, de alma pacífica, é isso que o quadro quer perpassar ao leitor, né? Quando eu falo leitor, não é só de palavras, né? Obviamente, leitor é o espectador, é quem recebe determinado processo comunicativo. Então, é isso que Leonardo da Vinci, eu acredito que ele tenha pensado que levaria ao leitor, né? Essa ideia de observação, né? De olhar crítico das coisas. Enquanto essa Mona Lisa do lado, ela foi meio que misturada com um meme, né? Então, é como se a Mona Lisa fosse séria, a Mona Lisa original fosse séria, observadora, né, contida, e a Mona Lisa, né, a paródia da Mona Lisa, já tem esse significado mais do risível, da mulher brincalhona e assim por diante. Então nós temos aqui um caso de paródia. Outro caso de paródia, nós temos aqui
a personagem do The Hunger Games, né, que é os Jogos Vorazes, que é a Katniss, enfim, esqueci Katniss Everdeen, né, a personagem dos Jogos Vorazes, em que ela é a personagem principal, né, aquela mulher lutadora e tudo. E nós temos uma paródia dessa cena icônica da Catherine nesse trono, né, que é uma imagem do Deadpool. Perceba a relação que há entre dois textos, né, que é o filme The Hunger Games com o filme Deadpool. Qual é a intenção principal do The Hunger Games? É levar esse significado de poderio, né, esse significado da braveza da personagem, ela governa a coragem, tudo isso, né, por meio dessa cena. Já a paródia, que é essa imagem que está aparecendo aí à esquerda, ela mostra justamente uma brincadeira em relação ao texto original, né? Nós temos a figura do Deadpool no filme, é justamente a figura de anti-herói, brincalhão. Embora ele tenha força e tenha poderes e tudo mais, assim como os demais super-heróis, ele tem ali uma forma de abordar esse poder diferente, que é relacionado com o anti-heroísmo. Ele não se preocupa em ser aquele herói tal como todos os outros, né? Ele procura ter a sua própria personalidade, ele é muito brincalhão e por isso nós temos um caso aqui de paródia. Próximo. Nós temos também esse exemplo de paródia, que nós temos do lado esquerdo um célebre, né, uma célebre pintura, né, do Edward Munch, que é o grito, levando aí um significado da expressão da alma, da forma como o ser humano ele possui dilemas internos, né, a angústia, o sofrimento interno. Isso é mostrado tanto por esse personagem que aparece aí, quanto na questão das cores, né, são cores mais sombrias, né, e que fica um contraste com um céu mais laranja, né. Então perceba a angústia, né, que corre por entre esse quadro do Edward Munch, né, do século XX. Do lado, nós temos mais uma vez os Simpsons, né, em que nós temos uma retomada do texto original, né, mas com um tom mais crítico ou um tom mais satírico, brincalhão, né? Nós temos aí o Homer correndo com medo da sua própria família, né? Lá ao final dá para ver a Marge, a Lisa e a Meg, né? Então percebam essa referência e perceba também o significado desse texto, né? Que nesse caso ele quer levar esse significado, essa ideia, né, de retomada ao texto original, porém com um viés mais brincalhão. Outro caso de paródia. Vamos lá. Esse é um texto do Carlos Drummond de Andrade, é o texto mais conhecido dele, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade. Então, esse texto do Carlos Drummond de Andrade, ele tem um significado de barreira, né? Essa pedra sugere uma barreira, dificuldades, né? Na vida e assim por diante. Sempre tem uma pedra no meio do caminho, né? Sempre tem uma dificuldade que a gente tem que superar. É isso que o eu lírico quer passar para o leitor. Agora vamos observar uma paródia em relação a esse texto, né? Esse texto do Carlos Drummond de Andrade, que ele tem esse significado de dificuldade, né? E o próximo texto vai retomar isso, só que de uma forma mais satírica. Perceba. Tinha uma pedra no meio do caminho. Uma pedra não. Tinha um pedregulho, um rochedo, uma montanha, um Everest, uma cordilheira, um vulcão em erupção no meio do caminho. Eu que não vou querer me meter nisso. Sem poesia, dou meia volta e me acabrunho sob a gigantesca sombra do meteorito, até as eras passarem e ele se dissolver diante da minha caveira. Luiz Brandão. Perceba como nós temos o mesmo tema aqui da pedra como dificuldade, só que no primeiro caso nós temos toda uma retomada mais positiva, né, de que
tem uma pedra no meio do caminho, eu fico pasmo com a ideia dessa pedra no meio do caminho, mas eu não digo aqui que eu vou deixar essa pedra me consumir. É como se no primeiro fosse um texto mais otimista e no segundo fosse mais pessimista, dando a entender que esse eu lírico aqui do segundo texto não vai lutar contra essa pedra. Por quê? Porque ela não é somente uma pedra. Ela é, como diz no início, né, um pedregulho, um rochedo, uma montanha, um Everest, uma cordilheira. Então a pedra vai aumentando à medida que esse eu lírico vai falando, vai definindo a pedra. Então nós temos aqui um tom mais satírico, um tom mais cômico, né? E que você é impossível ler esse texto e não lembrar do texto do Carlos Drummond de Andrade, né? Que é o texto original. Então aqui nós temos também uma paródia. E outra coisa que nós percebemos aqui nesse texto do Luiz Brandão é que ele diz, né, que vai pegar a pedra gigantesca que há ali no caminho dele, vai pegar a sombra dessa pedra e vai ficar ali até que a pedra seja consumida, né? Até que ela vire ali uma coisa irredutível. E também brinca com a própria irredução do indivíduo, né? Até as eras passarem e ele se dissolver diante da minha caveira. Ou seja, eu vou morrer primeiro do que a pedra, do que a dificuldade, dando aí o significado de que ele não vai lutar contra uma coisa que ele acha impossível. Beleza, então essa é a nossa aula de hoje. Falamos aqui a respeito da paródia, que é esse texto mais cômico, mais satírico, mais brincalhão, né, mais crítico, que retoma a um texto original, a um texto clássico. Aí eu vou deixar aqui dois textos para vocês fazerem uma análise de cada um, né? Aí vocês vão me mostrar. O pessoal do grupo 100% online vai me mandar a foto lá no meu WhatsApp, que eu vou já chamá-los, né? Aí o restante da turma vai me mostrar mesmo pessoalmente nos nossos encontros presenciais. Pausem o vídeo, tirem o print para vocês fazerem a análise. Vocês vão fazer uma análise da intertextualidade, como que vocês percebem outro texto mergulhado nesse textozinho que está aparecendo aqui embaixo. E o próximo é esse aqui. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o que é a intertextualidade e relembrado aqui o que é a paródia. Façam as atividades e que nós nos veremos nos encontros presenciais, né, para quem está no ensino híbrido, e mandem a atividade quando for solicitada lá no WhatsApp. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.